Ótimo, todo mundo aí de volta. Show, bacana. Então vamos lá. Então deixa eu voltar aqui a compartilhar os slides. Aqui, pronto. Então, estamos no campo H, né, do termo de referência, forma e critério de seleção do fornecedor. Eu sempre gosto de mostrar muito essa imagem aí, que essa imagem dá uma visão geral de como funciona o processo de contratação pública. Primeiro, pensando aí nas leis antigas, toda vez que eu vou fazer uma contratação pública, a regra é fazer por meio de um processo licitatório. Para eu fazer a licitação, eu preciso escolher uma modalidade licitatória. Quais são elas nas leis antigas, não é? Convite, tomada de preço, concorrência, concurso, leilão. Essas 5 modalidades estão no 8666. E a posteriori foi criada a modalidade pregão, cuja norma geral está na 10.520. Essa é a regra, fazer por licitação. Eu tenho os casos excepcionais, ressalvas legais, contratação direta. Artigo 17 da 8666, licitação dispensada. Artigo 24, licitação dispensável. E artigo 25, licitação inexigível. Independentemente da forma que eu vou adotar para fazer a minha contratação, no final, eu vou gerar uma relação jurídica entre a administração contratante e uma outra pessoa contratada. Essa relação jurídica é o que nós chamamos de contrato. E esse contrato, na maioria dos casos, é um contrato administrativo, ou seja, um contrato regido pelo direito público. Com a nova lei de licitações, como é que fica o cenário? O cenário fica assim, olha. Na nova lei de licitações, eu não tenho convite e não tenho tomada de preços. E passo a ter aí a nova modalidade, a inovação aí, que é o diálogo competitivo, que é uma modalidade licitatória que é muito utilizada na Europa e agora é trazida aqui para o cenário nacional. E nas contratações diretas, eu continuo aí com os casos de contratação direta, claro, com algumas, né, alterações relevantes aí na nova lei de licitações, mas eu tenho artigo 74, a inexigibilidade, artigo 75, licitação dispensável, e artigo 76, os casos de licitação dispensada. Então, é isso que eu tenho na nova lei de licitações. O que significa que, quando eu estou fazendo o termo de referência, com base nas características do objeto que eu vou licitar, eu já preciso dar informações para o setor de licitações para que o setor de licitações possa escolher qual é a minuta padrão que eu vou utilizar de edital. É de concorrência? É de pregão? Vai ser um concurso? Leilão? Diálogo competitivo? Não sei. Essas informações precisam vir lá no termo de referência. E aí, como eu já disse para vocês, se o objeto que eu estou trabalhando no planejamento, se eu chego à conclusão que esse objeto é um bem ou serviço comum, obrigatoriamente a modalidade será leilão. Se o objeto é um objeto especial, provavelmente vai ser uma concorrência, ou, se esse objeto for uma inovação técnica, tecnológica, pode ser um diálogo competitivo. Se eu vou vender um bem público, é o leilão. Né? Se é uma escolha de trabalho técnico, científico, artístico, pode ser um concurso. Então, tudo vai depender das características do objeto da contratação. Por isso que essa informação precisa constar lá no termo de referência. Outra informação importantíssima para a seleção do fornecedor refere-se ao critério de julgamento das propostas. Se nós, né, lembrarmos aí da 8666, na 8666, no artigo 45, são apresentados 4 tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Esses são os 4 tipos. Agora, na nova lei de licitações, mudou a nomenclatura. Não é mais tipo de licitação, é critério de julgamento das propostas. Eu tenho 6 opções, né? Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, especificamente para o leilão, e maior retorno econômico. Então, quem é que vai dizer qual é o melhor critério de julgamento? O ideal é que isso viesse no termo de referência. Por quê? Eu vou contratar um serviço de limpeza. Vai ser menor preço. Eu vou contratar uma aquisição de passagem aérea, maior percentual de desconto.
né? Ah, eu vou contratar um serviço de natureza predominantemente intelectual. Ah, vai ser técnica e preço. Então, esse nível de informação precisa estar disposto no termo de referência. Sendo que, se nós fizermos uma comparação rápida com a 8666, né? Menor preço tem na 8666? Tem. Qual é a novidade aqui na nova lei? É que a nova lei dispõe que o critério de julgamento menor preço, assim como o maior desconto, e em alguns casos, né, e também quando couber técnica e preço, eu vou considerar o menor dispêndio para a administração pública. O que significa isso? É aquilo que eu estou falando desde o início do nosso curso aqui. Na hora de eu selecionar a melhor proposta, eu tenho que olhar o ciclo de vida do objeto. Não é só o menor dispêndio no momento da compra, é o menor dispêndio ao longo da execução do objeto, tá? Por isso o planejamento é tão importante. Então, quando eu coloco aqui que eu vou licitar pelo menor preço, é o menor preço dentre aquelas soluções que se mostram, dentre as propostas que são apresentadas para aquela solução que lá no ETP se mostrou mais vantajosa, tá? Essa é a ideia. Maior desconto não tem na 8666. Só que eu estou cansado de ver licitação por maior desconto. Como é que o pessoal faz na prática se não tem previsão na 8666? É porque hoje, né? Como é que a gente faz? Por analogia. A empresa que dá o maior desconto, na verdade, ela está dando o menor preço. É assim que eu faço isso hoje no sistema, por exemplo, de pregão eletrônico, né? Então, embora não esteja positivado lá no 8666 ou na lei do pregão, né, nós temos aí o maior desconto como uma coisa que já é adotada na prática, só que agora está positivado, está no texto da lei. Melhor técnico ou conteúdo artístico, no meu ponto de vista, é muito atrelado à modalidade concurso, onde, na verdade, no concurso, as empresas ou as pessoas que participam do concurso, elas já entregam o objeto pronto, geralmente um projeto de arquitetura, né, por exemplo. E aí, então, eu, com base nos critérios do edital, eu comparo esses projetos e vejo qual é o melhor. Por isso, melhor técnica ou conteúdo artístico. Técnica e preço, muito parecido com o que a gente já conhece da 8666. Quando é que eu vou utilizar a técnica e preço? Quando é um serviço de natureza predominantemente intelectual, para determinadas obras, serviços de engenharia, está lá disposto isso na nova lei de licitações. Técnica e preço, a dinâmica é muito parecida com a da 8666. Por quê? Porque a empresa, quando vai participar da licitação, ela vai mandar uma proposta técnica e vai mandar uma proposta de preço. Eu vou pontuar os quesitos técnicos e vou pontuar os preços. Vou aplicar tudo isso numa fórmula de média ponderada, dando maior peso para a técnica em detrimento do preço. E aí, quem me der um melhor retorno na fórmula vai ser o vencedor da licitação. Tá? Então, isso é técnica e preço, não é novo. E por que a técnica e preço é muito pouco utilizada? Porque a técnica e preço, né, ela dá muito mais trabalho para planejar e para fazer a seleção de fornecedores. E muitas vezes o órgão público ele não consegue fazer lá todos os critérios de técnica e preço e ele acaba também concorrendo, né, com um caso de inexigibilidade, porque técnica e preço é muito utilizada para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. E muitas vezes, quando o órgão público ele tem, né, um serviço de natureza predominantemente intelectual para contratar, ele prefere ir ao mercado, encontrar um profissional de notória especialização e contratar por inexigibilidade. É por isso que a gente vê muito pouco a técnica e preço acontecendo, tá? E outro ponto importante, se a licitação for no critério de julgamento técnica e preço, significa que o objeto não é comum. Se o objeto não é comum, provavelmente a modalidade licitatória não vai ser, né? Certamente não vai ser pregão, mas provavelmente vai ser uma concorrência. E esse objeto estará descrito não no termo de referência, sim no projeto básico, tá? Essa é a lógica, inclusive, que eu apresentei para vocês, né? A diferença entre projeto básico e termo de referência. Temos aí também o critério de julgamento maior lance, é quando eu vou utilizar a modalidade leilão, eu vou utilizar o leilão quando eu vou vender um bem público. Eu fiz dois leilões na minha vida, né? Participei de dois leilões, os dois no Ministério Público, venda de automóveis, né? Carros muito antigos lá da frota do Ministério Público, carro inclusive que já nem funcionava mais, né? Praticamente venda de ferro velho. E aí nós fizemos lá todo o trabalho de planejamento para vender os 27 carros, só conseguimos vender 24 carros, porque os outros 3 carros a gente não conseguiu preço
dentro da nossa estimativa, tivemos que reavaliar esses carros, fazer um segundo leilão, né? Então, esse foi o leilão que a gente fez lá no Ministério Público. E o sexto critério de julgamento, esse sim é uma novidade, que é o maior retorno econômico. O critério de julgamento chamado maior retorno econômico, ele vai ser utilizado apenas quando a contratação gerar um contrato de eficiência. Quando a gente vai lá no artigo 6º da 14.133, lá tem a definição de contrato de eficiência. Contrato de eficiência é aquele contrato que vai gerar uma economia para a administração, mas essa economia vai ser representada por redução de despesas correntes. Tá? Então, isso é um contrato de eficiência. O exemplo que vem na minha cabeça é contratar uma empresa para implantar no meu prédio público a energia solar. Né? Esse é um exemplo clássico, né? Porque se eu vou contratar uma empresa que vai implantar sistema de energia solar no meu órgão público, depois que esse sistema estiver implantado, eu vou ter uma redução significativa na minha conta de energia, reduzindo minha despesa corrente. Então, isso pode ser chamado de contrato de eficiência. Logo, para fazer esse tipo de licitação, eu vou utilizar o critério de julgamento maior retorno econômico. Qual é a diferença, então, em relação aos outros critérios? É que no maior retorno econômico, a empresa ela vai apresentar a proposta de trabalho dela e a proposta comercial. Na proposta comercial, ela vai dizer qual é o percentual de economia que ela vai gerar para a administração pública e quanto que ela vai cobrar sobre esse percentual. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu, administração pública, estou fazendo um planejamento, montando lá o meu termo de referência, ou projeto básico, a depender da situação, né? E aí eu resolvi contratar uma empresa para implantar o sistema de energia solar. A empresa prevê que vai gerar uma economia para mim de 50% na minha conta de energia. Então, se eu tenho uma conta de luz lá que por mês eu pago em média R$ 10.000, a empresa está dizendo que depois que o sistema estiver implantado, eu vou pagar apenas 5.000. Eu teria uma redução significativa de R$ 5.000 na minha conta de energia. E essa empresa está cobrando 10% sobre essa economia. Significa dizer que se ela ganhar a licitação, se ela gerar de fato lá os 50% de economia, eu vou economizar 5.000, desses 5.000 eu vou pagar 10% para ela, eu vou pagar R$ 500 por mês para ela. Tá? Então são valores hipotéticos só para a gente entender como é que funciona esse critério de julgamento maior retorno econômico, qual a consequência dele no contrato. Tá? Então, essa é uma inovação muito bacana. Por quê? Porque, na verdade, a administração pública é como se ela não tivesse tirando dinheiro do bolso, né? Porque ela vai pagar com base na economia que ela vai ter. Ela vai ter uma redução tão grande lá de despesa corrente, né? E ela vai pagar em cima dessa economia gerada pela empresa. Então, quem vai dizer isso, qual é o melhor critério de julgamento? É quem está planejando. Logo, isso tem que aparecer no termo de referência. E, só para a gente fechar a seleção do fornecedor, nós temos aí na nova lei de licitações os modos de disputa, né? E aí o artigo 56 da nova lei ele dispõe quais são as possibilidades. Eu posso fazer o modo de disputa aberto, posso fazer o modo de disputa fechado, ou eu posso combinar, fazer aberto fechado ou fechado e aberto. Tá? Então, essas são as 4 possibilidades que nós temos aí do modo de disputa. O modo de disputa, né, geralmente, o que eu vejo hoje acontecer, nós já temos isso no pregão eletrônico do governo federal, decreto 10.024 de 2019, ele já possibilita aí o modo de disputa aberto ou eu posso utilizar o modo de disputa aberto e fechado. Tá? Então, isso não é novidade. Tá? Só que, em geral, o gestor público ainda tem dificuldade de escolher qual é o melhor modo de disputa para cada tipo de objeto. Né? Essa resposta eu não tenho. Mais uma vez, eu vou citar aqui com vocês, né, o livro que eu citei, acho que eu citei ontem um livro, é Análise Econômica de Licitações e Contratos. Né? Citei os 3 autores para vocês ontem. Nesse livro, eles fazem um estudo muito interessante, fazendo uma relação da teoria dos leilões, os diferentes tipos de leilões existentes, com os modos de disputa. E aí eles começam a mostrar, olha, a depender do objeto e do nível de disputa que você vai ter, você pode direcionar para um aberto e fechado, fechado e aberto, só aberto,
eu achei bem interessante, mas eu confesso que eu tenho que estudar mais a respeito, tá? Nesse momento, o que que eu vejo acontecer na maioria dos órgãos públicos? Os órgãos públicos definem, olha, aqui vai ser tudo aberto, pregão vai ser sempre aberto. Não, aqui vai ser, pregão vai ser sempre aberto e fechado. É isso que eu tenho visto acontecer. Então, se existe uma decisão institucional, isso nem precisa constar no TR. Por quê? Porque ele já sabe. Ah, vai chegar o edital lá no setor de licitações, o setor de licitações já sabe que vai ser aberto e fechado, por exemplo. Tá? Mas isso vai variar, pode variar de órgão para órgão. Tá? Caso, né, o setor requisitante lá que está fazendo o planejamento, ele consiga identificar o que é melhor para aquele objeto, ele pode perfeitamente dizer isso no termo de referência, indicar no termo de referência qual será o modo de disputa, certo? O que é o modo de disputa aberto? O modo de disputa aberto é aquele em que eu tenho fase de lances sucessivos ali abertos, né? Ou seja, lances públicos. Isso é disputa aberta. Disputa fechada é aquela em que as propostas permanecem em sigilo até a data e hora que foram designadas para divulgação, ou seja, ninguém vê proposta de ninguém. Quando chega na data e horário, eu abro a proposta e vale quem tiver a melhor proposta. Acabou, não tem aquela fase de lances, tá? Então, eu poderia dizer que o aberto é o que a gente tem no pregão, é o que a gente conhece do pregão, fase de lance, e o fechado é o que a gente conhece do 8666, né? Se nós pegarmos o decreto federal 10.024 de 2019, o decreto federal hoje, como eu falei, ele permite dois modos de disputa: só o aberto ou o aberto e fechado. Como é que funciona o aberto e fechado hoje no sistema do governo federal? Eu abro a disputa com a fase aberta, onde as empresas vão ofertando lances eletrônicos durante um determinado tempo. Quando acaba esse tempo, o próprio sistema gera um tempo aleatório, tá? Que ninguém sabe de quanto vai ser. Terminado esse tempo aleatório, o sistema encerra a etapa aberta, só que não termina ali a licitação. O sistema identifica qual foi a empresa que deu o menor preço, ele acresce 10% sobre esse preço e ele permite que todas as empresas que estão dentro desse intervalo tenham 5 minutos para apresentar uma proposta fechada. Tá? Então, é assim que funciona hoje o rito do pregão no Decreto Federal 10.024 de 2019. Aí a pergunta que todo mundo faz, Eduardo, como é que vai ficar o pregão na nova lei de licitações? Não sabemos ainda, porque isso ainda não foi regulamentado nem pelo governo federal. O que nós sabemos é que o decreto 10.024 de 2019 ele não está compatível com a nova lei de licitações, por alguns motivos, tá? Então, é necessário que o governo federal faça o seu novo decreto. Já estão falando que não vai ser decreto, que vai ser instrução normativa, não sei ainda, não tenho certeza. Mas muito em breve teremos o regulamento do pregão eletrônico pelo governo federal e nós já até sabemos o que vai acontecer nos estados e nos municípios. O pessoal está esperando sair o regulamento do governo federal para depois fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, estamos esperando aí cenas dos próximos capítulos. Até aqui tudo bem, pessoal? Todo mundo acompanhando uma boa? Então, fechamos ali, estamos quase chegando no final do nosso termo de referência. E no penúltimo campo do termo de referência, agora eu já tenho completo, né, as informações todas ali do meu termo de referência, da execução do objeto, eu já tenho a descrição completa do objeto, quais são os requisitos essenciais, como é que vai ser executado esse objeto, como é que eu vou medir e vou pagar esse objeto. Já tenho as informações que me possibilitam fazer a pesquisa de preços no mercado. Tá? Então, de acordo com a nova lei de licitações, eu tenho que agora, no finalzinho do TR, estimar o preço da contratação. Para estimar o preço da contratação, eu vou ao mercado pesquisar preços, vou trabalhar esses preços, fazer um cálculo e chegar no preço estimado. E é isso que nós veremos a partir de agora. Antes de nós falarmos de pesquisa de preços, quero fazer uma pergunta para vocês. No Ministério Público do Tocantins, como é que funciona a pesquisa de preços? Cada unidade requisitante faz a sua própria pesquisa ou vocês têm um setor próprio para fazer a pesquisa de preços? Como é que funciona isso na estrutura de vocês? Hoje é a nossa área de compras que faz essa pesquisa de preço, né? Então vai para lá, ele faz o preço, pesquisa de preço de mercado,
ou ele encaminha para os fornecedores, né, para fornecer uma proposta e montar o mapa de preço. Eu acho que o Ítalo está presente aqui, é da área de compras, e ele pode dar mais detalhes. Alguns casos, quando assim é muito específico, né, o equipamento, igual alguma coisa da parte de infraestrutura, aí a equipe técnica ajuda ali, às vezes, na busca, né, por um orçamento para poder compor um mapa de preço e encaminha para eles, mas tem uma área específica para isso. O Ítalo é Ótimo, responsável, ele deve estar participando do curso aqui. ótimo. Juan, obrigado. O Ítalo já até colocou aqui, ó, temos uma área de pesquisa de preços, né, no setor de compras, bacana. O Faustone colocou aqui, faz a cotação e mapa de preços, isso tanto para estações ou dispensas. Show. Então, é importante até essa informação de vocês, porque isso impacta no termo de referência, né? O que que a gente... Oi, alguém quer falar? Só uma coisa que nós ainda não temos é o ato que diz se vai usar média, mediana, e isso ainda é discricionário. Hein? Ótimo, ótimo, fechado. Então, vamos lá. O que que a gente encontra na prática no mercado? Duas formas de atuação pela administração pública. Uma forma de atuação que é muito utilizada no governo federal, inclusive todos os regulamentos federais são feitos nesse sentido, é quem faz o planejamento, que tem lá a unidade requisitante, né, fazendo o planejamento, é quem faz a pesquisa de preços. Tá? Então, olha qual é a lógica trazida pelo governo federal. Se quem faz o planejamento, unidade requisitante, faz também a pesquisa de preços, já que esse setor está montando o termo de referência, ele já coloca o preço estimado onde? Dentro do termo de referência. Então, essa é uma dinâmica muito utilizada no âmbito federal. Show. Agora, existem vários outros órgãos que não trabalham nesse formato. Meu caso, por exemplo, e o caso de vocês. No meu caso, no TCE do Rio de Janeiro, eu tenho dentro da Coordenadoria de Licitações e Contratos um núcleo de pesquisa de preços. Então, a unidade requisitante faz o ETP, gestão de riscos, termo de referência, coloca isso no processo, manda o processo para o setor de licitações, onde eu tenho um núcleo de pesquisa de preços. E é esse núcleo de pesquisa de preços que faz todas as pesquisas de preços de todos os processos, e como o Faustone falou, tanto para licitações quanto para as contratações diretas. Tá? Então, é assim que funciona onde eu trabalho, muito parecido com o que vocês têm aí. E o que isso impacta no termo de referência? Se modelo número 1, quem faz o termo de referência faz a pesquisa de preços, esse setor já coloca a planilha orçamentária no termo de referência. Se, no modelo número 2, quem faz a termo de referência é uma equipe e quem faz a pesquisa de preços é outra, eu não terei a planilha orçamentária dentro do TR. E é isso que eu faço. Tá? Então, onde eu trabalho, a unidade requisitante fecha o TR, assina o TR se responsabilizando pela especificação toda do objeto, e aí o meu núcleo de pesquisa de preços pega esse TR, faz todos os procedimentos de pesquisa de preços, os cálculos, monta a planilha orçamentária e assina se responsabilizando pela planilha orçamentária e anexa a planilha orçamentária ao termo de referência. É assim que eu trabalho. Provavelmente deve ser assim que vocês fazem, tá? Já peguei órgãos públicos que trabalham no seguinte formato: unidade requisitante faz o TR, TR vai para o setor de compras fazer a pesquisa de preços, e aí depois que o setor de compras faz a pesquisa de preços, ele pega aquele TR, ele insere o preço no TR e ele assina. Poxa, quem é que é o responsável pelo TR? Quem assina. Então, quem fez o TR foi a unidade requisitante, quem assinou foi a pesquisa de preços? Está errado. Se der problema lá na frente, quem vai ser chamado é quem assinou o TR. Tá? Então, eu costumo brincar dizendo que isso é o cada um no seu quadrado. Os tribunais de contas chamam isso de accountability, né? Responsabilização. Na hora que eu identificar algum problema no processo, eu tenho que chamar nos autos quem deu causa àquele problema. Foi no preço? Quem fez a pesquisa de preços? Foi no TR? Quem fez o termo de referência? Tá? Então, é assim que a gente deve fazer. Só para ilustrar, eu vou dizer exatamente o que aconteceu no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sempre foi separado. A unidade requisitante fazia o termo de referência, esse processo ia para a gerência de compras,
A gerência de compras fazia as pesquisas de preço, tá? E depois o processo vai para a assessoria de economicidade, que eu expliquei para vocês, para depois ir para licitações para fazer edital. Sempre foi assim. Até que, alguns anos atrás, né, quem assumiu lá a área de licitações foi uma pessoa do governo federal. E aí ela trouxe a ideia do governo federal para a administração do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, alguns anos atrás, eles mudaram. E aí, quem passou a fazer as pesquisas de preço foram as unidades requisitantes. Tá? Acredito que ainda esteja assim. Então, o Ministério Público do Estado de Janeiro passou a trabalhar muito parecido com o governo federal. Se vocês me perguntarem, Eduardo, o que você acha melhor? Eu acho melhor fazer do jeito que eu estou acostumado a fazer, porque é o que eu acredito, né? Que é o quê? Um setor à parte para fazer pesquisa de preços. Por que eu acho melhor um setor à parte para fazer pesquisa de preços? Porque a pesquisa de preços não é simples, dá um trabalho danado. Eu preciso fazer uma série de trabalhos estatísticos. Então, quem trabalha em pesquisa de preços tem que ter capacitação específica, tem que ser permanentemente atualizado. Se eu pulverizo isso para minhas unidades requisitantes, eu tenho muito medo de perder a qualidade no preço da contratação, no orçamento estimativo dos meus processos de contratação. Tá? Por isso que eu, particularmente, prefiro trabalhar nesse mesmo método que vocês trabalham aí, um setor específico para realizar a pesquisa de preços. Consequentemente, o preço não vai aparecer dentro do TR, ele vai ser anexado ao termo de referência. A Rosimar colocou aqui algumas observações. Olha. Se você souber, nos informe como funciona nos outros órgãos essa busca por estimativa de preço. A maior dificuldade no setor de compras no setor de compras essa estimativa, né? Principalmente em processos com mais de 50 itens. Temos processos com até 300 itens. É bem difícil as empresas fazerem orçamento de estimativa de preços com tantos itens. A gente vai aprofundar exatamente nisso agora, tá, Rosimar? A gente vai aprofundar nisso, como deve ser feita a pesquisa de preços. E aí, já trazendo os novos ditames, né, da 14.133. Então, vamos lá. Primeira coisa importantíssima aí. Por quê? Por quê? Que eu preciso pesquisar preços antes de licitar? Porque eu preciso encontrar o preço de mercado do objeto pretendido pela administração. Mas por que eu preciso ter esse preço de mercado? Tem várias respostas para essa pergunta. Eu vou citar duas respostas aqui. Primeira, a legislação ela dispõe que eu preciso verificar a disponibilidade orçamentária. Então, como é que eu vou saber se eu tenho disponibilidade orçamentária? Fazendo a pesquisa de preços antes para saber qual é o preço global estimado. Então, essa é a primeira resposta. Segunda resposta, quando eu fizer o meu processo licitatório, eu vou receber várias propostas no certame. Como é que eu vou saber se os preços apresentados pelas empresas estão bons ou estão ruins? Eu preciso ter um preço de referência. Então, o meu preço estimado é o meu preço de referência. E qual é a grande dificuldade em fazer esse preço estimado, em encontrar esse preço estimado? A grande dificuldade é que estimar o preço significa encontrar o preço de mercado para aquele determinado objeto. Só que o preço de mercado ele não é estático. O preço de mercado ele é completamente dinâmico. Ele varia de acordo com uma série de condições. Por isso que essa tarefa é tão difícil. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Exatamente o que temos no texto da nova lei de licitações, tá? E eu vou aprofundar um pouquinho em alguns tópicos, trazendo um pouco de prática aí sobre essa questão da pesquisa de preço. Então, já começa pela seguinte situação. Se vocês pegarem 8666, Lei do Pregão, que é a 10.520, RDC, nenhuma dessas leis, nenhuma delas apresenta procedimentos de pesquisa de preços. Logo, eu fazia pesquisa de preços com base em regulamento. Com base em regulamento, tão somente. E aí, então, o governo federal fez o primeiro regulamento de pesquisa de preços só em 2014, e foi a N05 de 2014. E aí, o que os estados e municípios fizeram? Alguns fizeram seus próprios regulamentos, copiando o regulamento federal, e outros nem regulamento fizeram, simplesmente utilizam por analogia o regulamento federal. E assim vem acontecendo de 2014 para cá. Em 2020, o governo federal fez um outro normativo,
que é o normativo que está atualmente vigente, a IN 73 de 2020, tá? E agora, com a nova lei de licitações, o governo federal já fez o regulamento também com base nesse artigo 23 que nós veremos aqui. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. O Faustônio até colocou aqui no chat, olha, essa volatilidade dos preços está mais acentuada ultimamente. Cada vez que a inflação sobe mais, tá? A coisa fica mais complicada. E, no momento atual, crise pós-pandemia, crise decorrente de guerra, a coisa está mais acentuada ainda. Então, lidar com preço nesse momento não está fácil. Tá? Então, vamos ver aí o que a nova lei dispõe. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação, deixa eu pegar para cá, ó, deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Foi o que eu acabei de falar. O objetivo da minha estimativa é encontrar o preço de mercado para aquele determinado objeto. Mas quais são os critérios que eu devo observar? E aqui a nova lei apresenta 3 critérios importantes. Eu devo considerar preços que estão em bancos de dados públicos, ou seja, preços que são acessíveis. Primeiro critério. Segundo critério, eu devo considerar as quantidades que eu vou contratar por causa de uma coisa chamada economia de escala. Exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, eu compro por ano 6.000 resmas de papel A4. O Tribunal de Justiça compra por ano 250.000 resmas. Aí chegou o processo para eu fazer o meu planejamento para a compra de resmas de papel A4. Aí eu tenho que estimar preço. Aí eu vi que tem um contrato do TJ com preço lá da resma. Eu posso utilizar esse preço na minha estimativa? Negativo. Por quê? A quantidade que ele tem lá é significativamente superior à minha quantidade que eu vou licitar aqui. Como a quantidade dele lá é muito maior, por causa da economia de escala, ele provavelmente conseguiu um preço muito mais baixo. Se eu pego o preço dele e trago aqui para a minha estimativa, eu estou contaminando a minha estimativa. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Logo, se eu pegar preço de outras contratações, eu devo pegar preços com quantidade de contratações cujas quantidades sejam próximas àquela quantidade que eu vou licitar. Tá? Então, isso está bem claro aí na nova lei. E também eu tenho que observar as peculiaridades do local de execução do objeto. Por quê? Uma coisa é eu fazer uma compra com entrega aqui no Rio de Janeiro. Outra coisa é eu fazer uma compra com entrega em Palmas. Vocês compram resma de papel aí. Aí já imaginaram se eu pego o preço de vocês aí para aplicar aqui? Não tem nada a ver. Por que que não tem nada a ver? Vocês têm condições comerciais. As condições comerciais de Palmas são diferentes do Rio de Janeiro. Custos logísticos provavelmente diferentes. Alíquotas tributárias podem ser diferentes. Olha quanta coisa que faz diferenciar o preço. Então, toda vez que eu vou pesquisar preços, eu devo utilizar como referência o meu município. Ah, mas no meu município eu não consegui preço de ninguém. Abre um pouquinho mais, município vizinho, estado. Né? Essa é a ideia, prestar atenção com o local de execução. Aí, o que a nova lei ela faz? Ela dividiu em 2 parágrafos parâmetros de pesquisa de preços para compras e serviços, parágrafo 1º, parâmetros de pesquisa para obras e serviços de engenharia, no parágrafo 2º. Tá? E é isso que a gente vai mostrar agora. A Rosimar até colocou aqui, muitas empresas declinam em fornecer orçamento. E daqui a pouco eu vou entrar exatamente aí na pesquisa com fornecedores. Vamos ler aqui esse parágrafo primeiro. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, temos um aposto aí, né, entre vírgulas, conforme regulamento. Vamos parar aqui um pouquinho. O que a lei está querendo dizer para a gente? Eu vou mostrar para vocês o que está escrito na lei. Vocês verão que a lei só fala o básico. A 14.133, ela não dispõe como vocês vão operacionalizar a pesquisa de preços. Quantos preços tem que pegar, como é que faz a análise crítica, qual é o cálculo que tem que fazer, se é média, se é mediana, isso não está escrito na nova lei de licitações. E é por isso que nós precisamos do regulamento. Porque é o regulamento que vai entrar nesse detalhamento, é o regulamento que vai entrar nessas minúcias, certo? Aí, continuando. O valor estimado será definido com base no melhor preço. Essa expressão melhor preço não é novidade, ela já vem lá do RDC,
É aquela ideia, né, de que eu não quero simplesmente o menor preço, eu quero a questão da qualidade também. Então, é uma ideia aí, né, uma informação aí que vem e é para mudar a nossa forma de pensar a contratação também, aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros. E o parágrafo primeiro vai apresentar 5 parâmetros que eu vou mostrar agora para vocês. Só que olha o que está escrito aí, o que eu sublinhei. Adotados de forma combinada ou não. Se eu tenho 5 parâmetros, que eu vou mostrar para vocês quais são, e a lei diz que eu posso combiná-los ou não, significa que eu posso utilizar só um parâmetro. É isso que está escrito na lei. Mas eu já vou adiantar para vocês, os tribunais de contas em geral têm inúmeras decisões do TCU, tem uma súmula aqui do TCE do Rio e vários outros tribunais, eles têm decidido que a pesquisa de preços precisa ser diversificada. O que significa a pesquisa de preços diversificada? Significa que eu não devo ficar restrito a um parâmetro só. Eu devo tentar o quê? Usar todos os parâmetros previstos na legislação. Essa é a ideia da pesquisa de preços. Mas quais são os parâmetros? Primeiro parâmetro, já disse para vocês, uma das grandes inovações da nova lei de licitações é o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, e nele a administração pública inteira vai ter que publicar as suas licitações e contratos. O que significa dizer que quando os órgãos e entidades começarem a utilizar a nova lei, vão colocar suas contratações e seus respectivos preços aonde? No PNCP. Logo, nós teremos no PNCP um mega banco de dados de preços. Logo, eu posso concluir que o melhor lugar para pegar preço para minha licitação, qual é? O próprio Portal Nacional de Contratações Públicas. Só que como é que eu vou fazer essa pesquisa no PNCP? Vão ser disponibilizadas 2 funcionalidades no PNCP: o painel para consulta de preços e o banco de preços em saúde. Só que nesse momento, o PNCP ainda não tem essas 2 funcionalidades. Então, nesse momento, eu não consigo ainda utilizar esse primeiro parâmetro. Logo, nesse primeiro momento, se eu tiver que fazer minha pesquisa de preços, eu continuo utilizando o que a gente já conhece, que é o tal do painel de preços do governo federal, tá? Enquanto não temos aí esses painéis prontos no PNCP. Então, primeira consulta de preço, primeiro parâmetro que eu tenho, não tem ordem, tá? Não tem ordem entre os parâmetros, não. A lei disponibiliza 5, eu posso utilizá-los como eu quiser, sendo que os tribunais de contas exigem que eu diversifique a minha pesquisa. O primeiro parâmetro trazido pela lei é o PNCP, certo? O Faustone está colocando aqui algumas questões. Olha. Uma vez fui questionado pela controladoria interna de o porquê eu especifico nos meus TRs o papel especificado por esmo e não por caixas, apontando eles que isso traria vantajosidade nas cotações e no preço final. Errado. A sua controladoria interna, no meu ponto de vista, está equivocada. Tá? Por quê? Porque quando eu vou precificar o objeto, eu tenho que pensar na unidade mínima de medição. Tá? Por que isso? Porque pode ser que lá na frente eu tenha necessidade de fazer termos aditivos. Pode ser que eu tenha que fazer termo aditivo para aumentar a quantidade ou diminuir a quantidade. Pode ser que eu tenha necessidade de aumentar 5 resmas, 10 resmas. Se você coloca como unidade de medição a caixa, sei lá, com 100 resmas, você limitou demais. Tá? Agora, o que você pode fazer, Faustone, é o seguinte: você pode colocar a unidade de medida a resma, mas pode exigir no TR que a empresa entregue as resmas de papel acondicionadas em caixas com X resmas. É possível fazer isso? É possível, desde que você não invente nada, desde que você pegue o que acontece na prática do mercado. Tudo bem? Então, assim, não concordo com esse posicionamento da controladoria interna por causa disso, tá bom? A resposta dele. Minha resposta foi de que eu mensuro o consumo por resma e não por caixa, e essa é a forma de registro no sistema de gestão de estoque. Mais uma resposta interessante, né? Toda vez, né, que eu penso em quantificar algo e precificar algo, o ideal é que isso seja feito pela unidade mínima de medição, né? Então, vou comprar caneta. Eu vou precificar pela caixa ou vou precificar pela unidade? O ideal é precificar pela unidade.
Porque, de repente, eu estou falando de uma caixa com 1.000 canetas, mas eu posso ter a necessidade de aditivar 500 canetas. E se eu trabalhei com unidade de caixa, eu não consigo aditivar 500, porque a unidade é caixa. Então, isso impede, né, os aditivos quantitativos. Então, sempre pensar na unidade mínima. Tudo bem? Deixa eu continuar aqui. Caixa média vem com 10 resmas. No caso aí, está falando de 10 resmas. Bacana. Outra coisa importante, né? Toda a caixa de resma de papel A4 vem com 10 resmas? Porque às vezes tem empresa que trabalha com caixa de 10, tem empresa que trabalha com caixa de 100, eu não sei, teria que consultar o mercado. Porque às vezes você coloca caixa de 10 resmas, você está direcionando a contratação. Muito cuidado com isso, tá? A Rosimar coloca aqui, em itens personalizados, o PNCP não irá ajudar o setor de compras na coleta de orçamentos para estimativa. Eu não diria nem item personalizado, Rosimar, mas em itens singulares, né? Ou seja, quando o objeto é singular, principalmente prestação de serviços, nós já temos essa experiência, né? Quando é prestação de serviços, principalmente, a prestação de serviços é muito singular do órgão público. E aí, geralmente, eu não consigo pegar exatamente um preço de uma contratação, porque as contratações geralmente são o quê? Não são exatamente iguais àquela minha necessidade. Tá? Por isso que muitas vezes eu acabo caindo ali na pesquisa com o fornecedor. A gente já vai chegar lá. Tá? Então, certíssimo, Rosimar. Márcia colocou aqui. Mas a aquisição de caneta esferográfica por unidade e resma de papel por unidade aumenta bastante o valor unitário. Calma aí. Vou voltar aqui que fugiu aqui para mim. Mas a aquisição de caneta esferográfica por unidade e resma de papel por unidade aumenta bastante o valor unitário. Isso não pode gerar questionamento? Não aumenta o valor unitário, tá? O que vai dizer qual é o valor unitário é a quantidade total que você vai comprar. Isso é muito importante que fique claro. Se você vai comprar 1.000 canetas, vai ser um preço. Se você vai comprar 10.000 canetas, vai ser um preço provavelmente mais baixo. Independentemente se você vai pedir o acondicionamento em caixa ou se vem em unidade. Tá? Se você identificar que tem algum objeto que você consegue no mercado, né, uma forma de acondicionamento diferente, aí é uma outra história. Vou te dar um exemplo. Fui no mercado hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava livre e fui ao mercado aqui perto de casa. E aí eu fui comprar amaciante. Aí é uma outra história. Porque na hora de você comprar amaciante, você tem a embalagem, né, aquele concentrado de 500 ml, você tem o concentrado de 1 litro, de 1,5 litro, e você tem um refilzinho de não sei quanto. Aí você tem que estudar, ainda no ETP, tem que estudar para ver qual é a melhor embalagem para você, aquela que vai trazer maior economia. Mas na hora de você dizer a quantidade, você vai citar a unidade. Aí você vai ter que dizer unidade, embalagem. Mas embalagem de quanto? De 500 ml? De 1 litro? Tá? Então, esse estudo é feito no ETP. Quando a gente fala de caneta, quando a gente fala de papel, é caneta esferográfica azul. Não é? Vem a especificação da caneta. E o que vai dizer que vai mudar o preço ou não é a quantidade total que você vai comprar. Né? Se você vai comprar 100 canetas é um preço, se vai comprar 10.000 canetas vai ser outro preço por causa da economia de escala. Tá? Seguindo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Edilma aqui colocando a questão, né? Faustone foi o contrário, objeto era aquisição de canetas, exatamente o contrário. Acredito que temos que trabalhar com as unidades que o mercado utiliza. Sem dúvida, Renato, sem dúvida. Você vai, toda vez que você vai fazer o planejamento no estudo técnico preliminar, quando você vai ao mercado, levantamento de mercado, você vai verificar como é que aquele produto é comercializado no mercado. E aí, dentro das possibilidades, você vai ver qual é a unidade mínima de fornecimento. É isso que você vai fazer, tá? Então, isso é comercializado no mercado nesses formatos aqui, tá? Então, qual é o formato mais econômico, mais vantajoso e que seja compatível com a necessidade? Tem isso também, tá? Por isso o planejamento é tão importante. Continuando aqui, Dilma colocou, o TR sugeria aquisição por unidades e recomendamos aquisição em caixa. Tá. Então, olha só. Uma coisa é a unidade de medição do item. Outra coisa é a forma como vai ser entregue o objeto. Tá? Isso tem que ficar muito claro no processo.
tá? Uma coisa é, a empresa vai precificar por unidade de caneta. Outra coisa é, como é que a empresa vai entregar essas canetas? Ah, ela vai entregar em caixas com 100 canetas. Poxa, bacana. Mas ela vai dar o preço de cada caneta, tá? Rosimar coloca aqui, continua a busca por orçamentos em processo de 50, 100, 200 itens. Se puder nos orientar quanto a esses procedimentos, ficamos gratos. Rosimar, para cada item, uma pesquisa de preços, tá? Usando esses parâmetros aí de forma diversificada. O que acontece hoje, né? O que eu posso indicar para facilitar a pesquisa de preços são ferramentas que existem no mercado, como, por exemplo, o banco de preços, né? O que é o banco de preços? É um sistema de TI que é vendido por uma empresa privada e, por meio desse sistema, você consegue fazer inúmeras pesquisas de preço dentro do próprio sistema, sem precisar recorrer a outras funcionalidades. Você, dentro do banco de preços hoje, você consegue atender a todos os parâmetros de pesquisa da nova lei de licitações e das leis antigas. E você consegue puxar relatórios, fazer cálculos, né? Isso facilita demais a vida do gestor público. Eu não sei se vocês utilizam banco de preços, tá? Mas é uma ferramenta que hoje quem utiliza fala, pô, melhorou muito a qualidade e a celeridade dos processos de contratação, tá? O João Ricardo colocou aqui, concordo com o professor e o Faustônio, pois o que define o valor é a quantidade total e não se foi especificado caixa ou não. É isso que eu considero, né? A economia em escala da aquisição em unidades é diferente da aquisição em caixa. Edilma, depende muito do objeto, tá? Depende muito do objeto, tá? Fato. Por isso que a gente precisa, dentro do planejamento, entender como funciona isso no mercado, tá? Como funciona isso no mercado. Vou comprar papel higiênico. É melhor comprar aquele pacote, né? É a mesma coisa. Eu, pessoa física, vou ao mercado. Tenho um pacotezinho com 4 rolos, tenho um pacote com 16 rolos, tenho um pacote com 24 rolos. Hoje em dia, os mercados já colocam preço por rolo, né? Só que eu tenho que analisar outros aspectos também, né? Qual é o espaço que eu tenho aqui para colocar isso, para armazenar isso? Cabe esse de 24? Não cabe? Qual é o espaço que eu tenho no meu almoxerifado? Como é que eu vou armazenar isso? Tudo isso tem que ser analisado para uma tomada de decisão em relação ao acondicionamento, tudo bem? Deixa eu voltar aqui, que está indo muito rápido o chat, eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Calma aí. Setor de compras, coleta de orçamentos. Tá, botei um pouquinho. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Tá. Economia em escala da aquisição em unidades de FTA. No exemplo das canetas, a prática é que faz o orçamento em unidades e a entrega em caixa. Na prática do mercado, sabe que a aquisição de caixa torna o valor unitário mais barato, tá? Então, isso precisa ser verificado no mercado, tá, Márcia? Mesmo que o registro no sistema seja na unidade, quando é feito o pedido, sempre pede 50 unidades, igual a uma caixa. Então, você está falando que tem uma caixa com 50 unidades. Se você identificar que no mercado fornecer em caixa de 50 unidades é padrão e sai mais barato, né, comprar caixa de 50 unidades do que comprar a unidade de caneta, justifique isso no processo e licite assim, porque essa unidade de medição mostrou-se mais vantajosa. Qual é o problema que você vai ter aí? Se amanhã você precisar de mais canetas, e esse mais canetas for uma quantidade pequena, menos do que 50, você não pode. A unidade de medida é a caixa com 50 unidades. Tá? Calma aí, deixa eu voltar mais aqui. O TR das canetas, a entrega seria em unidades. Aí Dilma colocou, o TR das canetas, a entrega seria em unidades. Ela está fazendo a afirmativa lá. Bacana, entrega em unidades. O Faustano colocou aqui, infelizmente temos uma resistência na utilização só do banco de preços, não sei o porquê essa resistência, provavelmente a resistência advém de uma falta de conhecimento. O banco de preços ele dá acesso hoje, né? Eu trabalho em parceria com o banco de preços. No banco de preços vocês conseguem acessar o painel de preços, vocês conseguem acessar centenas, eu achava que era dezenas, mas não, são centenas de portais de compras públicas no Brasil inteiro. Vocês conseguem acessar vários sites na internet de sítios de domínio amplo, além de sítios oficiais. Vocês conseguem fazer pesquisa com o fornecedor pelo banco de preços e vocês conseguem acessar a base de notas fiscais de algumas secretarias estaduais. Tudo isso já tem
no banco de preços, tá? Então, o banco de preços te possibilita aí a diversificação da pesquisa. Então, de repente, quem está fazendo essa resistência não sabe desse desenvolvimento do banco de preços, porque no começo realmente o banco de preços tinha pouca coisa, mas hoje ele dá acesso a tudo, né? Então, você consegue diversificar só utilizando o banco de preços. Mas, claro, você parece até que eu estou fazendo propaganda do banco de preços, mas vamos lá, não estou ganhando nada para isso não. Vamos lá, vamos seguir. Vou aqui nas perguntas que foram colocadas. O Ítalo colocou aqui. Quando olhamos na internet, a cotação por caixa fica mais barata mesmo. Faustone colocou, observação, a saída da mensuração do consumo se dá por unidade. Tá. Então, importantíssimo isso, né? O controle de estoque é por unidade, não é por caixa. A Márcia colocou, agora ficou claro, fizemos isso no mercado, por isso a sugestão de alteração no TR. É sempre bom esse nível de discussão, né? Justamente para a gente ver o que é melhor em cada caso. E aí, pessoal, não tem fórmula mágica. Nós temos que estudar a nossa necessidade, estudar como isso é comercializado no mercado. O que é melhor para atender a nossa necessidade? É isso, tá? O Renato colocou aqui, além do café, agora temos a caneta, a polêmica da caneta. Bacana. Sabe que uma vez eu estava ministrando um curso de TR em Palmas. Olha só, me lembrei, isso foi em Palmas. Isso foi lá pelos idos de 2010, 2011, eu estava dando aula em Palmas, elaboração de termo de referência. Na época a gente nem falava de ATP. E o exemplo que eu dava era sempre da caneta BIC, né? Se eu podia colocar o nome caneta BIC no termo de referência. E eu brincava, olha, eu não vou colocar o nome caneta BIC porque eu estou indicando a marca. Mas será que eu posso colocar caneta esferográfica azul com tubinho transparente sextavado, com furinho respirador, cujo nome se escreve com 3 letras? Não é? Eu também não posso, porque eu estaria direcionando. Mas eu brinquei tanto com isso que no último dia de aula o pessoal fez uma camisa. Fizeram uma camisa, BIC, botaram a caneta BIC assim, né? Eu saí de Palmas com a caneta da BIC, assim, com a camisa da BIC, né? Mas voltando aqui, Rosimar colocou aqui, é verdade, Faustone, é necessário nossos superiores fazerem uma reanálise a essa resistência, quem sabe agiliza os processos. Eu acho que pode ser aí algo muito interessante. Eu, particularmente, eu uso o banco de preços no TCE, tá? Usei no Ministério Público do Rio, uso no TCE. No TCE, eu já usei nos dois lados da moeda, quando eu estava na administração, na coordenadoria de licitações, eu usava o banco de preços nas pesquisas e depois fui para o controle externo e no controle externo a gente usa o banco de preços na auditoria, na fiscalização. Tá? Então, como é que eu vou falar que não deve ser utilizado o banco de preços? Né? E eu, né, como eu ministro o curso lá para eles direto, né, e eles fazem uma apresentação lá do banco de preços, eu já vi lá, eles têm atendem a todos os parâmetros. Eles conseguem que você, por meio do sistema, tenha total diversificação da pesquisa de preço. Então, eu acho que é uma mão na roda, sim. Tá? A Elisângela coloca aqui, teve um caso que o TR trazia, por exemplo, a compra de 50 unidades de pilhas. O setor de compras cotou na internet a cartela contendo 2 pilhas. No mercado, o produto era encontrado assim. E dividiu o valor da cartela por 2 para achar o valor da unidade. Aí não dá. Aí não dá. Tá? Porque a pilha... Não, aí eu tenho que analisar o mercado. O que eu conheço, o pouco que eu conheço de pilha, quando eu compro aquela caixinha com 2 ou com 4. Né? Não sei se vende pilha unidade, não sei dizer se aí em Palmas vende, não sei nem se aqui no Rio vende, né? Mas a gente tem que entender como funciona no mercado. Se no mercado a unidade mínima da pilha é a caixa com 2 unidades, tá? É assim que é comercializado no mercado, eu não posso colocar uma pilha como unidade, eu vou ter que colocar a caixa com 2 pilhas, porque é assim que é comercializado no mercado, é assim que eu tenho trabalhado aqui, tá? Agora, não, pilha tem, quando eu compro em grande quantidade, compra por unidade, então bacana. Então tem que analisar o mercado, sempre isso, sempre a mesma lógica, analisar o mercado, tá? E aí ela continua ali, ó, sendo recomendado a adequação da especificação pilha XXX, embalagem contendo 2 unidades. Se eu vou comprar pilha, eu identifico que o mercado não vende uma pilha, tá? Ele vende caixa com 2 pilhas. Então, se esse é o comportamento do mercado e no mercado é precificado por embalagem, não existe outra forma de fornecimento, eu, na hora de licitar isso, eu vou pedir como unidade a embalagem. A embalagem contendo 2 pilhas, tá? É assim que eu trabalho na prática.
Faustone colocou aqui se utilizar banco de preço ainda pede ao menos mais 2 cotações na praça. Faustone, como eu disse, né? Quem está dizendo isso não conhece a totalidade do banco de preços. Deve estar fazendo essa análise com base numa versão muito antiga do banco de preços. Porque hoje, inclusive pelo banco de preços, você consegue fazer o quê? Consultar fornecedores pedindo cotação. Até isso você tem hoje pelo banco de preços, tá? Continuando aqui se utilizar, tá. A Dilma colocou, Renato, tudo para o regular uso dos recursos públicos, é só fazer o Celso Russomano, vamos abrir as embalagens. A Celso Russomano está certo. Bora deixar as tretas e ir para a letra J. Calma aí, pessoal, vamos lá. Estamos começando a decolar. Boa, Jonathan, boa. Vamos aos pouquinhos aí. Tá? Estimativa do preço, então. Primeiro parâmetro, PNCP, não está disponível ainda, vamos continuando utilizando o painel de preços. Segundo parâmetro, contratações similares feitas pela administração pública. Como assim contratações similares? As contratações se repetem nos órgãos públicos, está todo mundo contratando as mesmas coisas, né? Então, se você vai contratar algo aqui, provavelmente algum outro órgão já contratou, vários órgãos já contrataram. Então, vamos ver quanto é que eles pagaram. E aí, não esquecendo, na hora que vocês fizerem isso, na localidade de vocês, e uma quantidade aproximada daquela que vocês vão contratar. Busquem isso nos portais de compras. Vou dar o meu exemplo aqui. Aqui no Rio de Janeiro, o Poder Executivo do Estado usa um outro sistema chamado SIGA. E aí, então, tem um portal lá com todos os preços praticados no SIGA. Então, quando eu vou pesquisar preço aqui, eu entro no portal SIGA. E aí, no portal SIGA, eu baixo o preço de contratações similares. Eu utilizo isso. Qual é a inovação trazida aqui pela 14.133? Se vocês utilizarem preço de outra contratação pública, é uma contratação pública que já aconteceu no passado. Logo, temos inflação. A inflação está corroendo o preço. A nova lei ela coloca ali, ó, observado o índice de atualização de preços correspondente. Isso não tem nos regulamentos federais. Isso é uma novidade. Então, quer dizer que eu posso pegar um preço que foi praticado por outro órgão há 6 meses atrás, pego esse preço, pego um índice de inflação, que pode ser, por exemplo, o IPCA, meço a variação do IPCA nesses 6 meses e aplico nesse preço, trazendo para o valor presente. Pela nova lei de licitações, isso é possível fazer, o que melhora bastante a minha situação, porque evita a defasagem do preço. Tá? Então, mais um ponto aí positivo para a nova lei. Outro parâmetro de pesquisa, terceiro parâmetro, utilização de dados na internet. Como assim? Mídia especializada. O que é mídia especializada? Tabela FIPE, revista ABC Pharma, isso é mídia especializada. Tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, um exemplo é na área de TI. Existem algumas soluções padronizadas de TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação, com preços máximos na Secretaria de Governo Digital do Governo Federal. Sítios eletrônicos especializados, Web Motors é um exemplo, né, preço de veículos. E sítios eletrônicos de domínio amplo são as lojas virtuais na internet. Tá? O que eu digo sobre essa referência de preço, sobre esse parâmetro de preço? Eu, particularmente, eu uso muito pouco a pesquisa na internet. Para serviço, esquece. Para serviço, você não vai conseguir. Tá? Agora, para produtos, você pode até utilizar, principalmente sites de domínio amplo. O problema é que a condição de comercialização é totalmente diferente de uma compra pública. Isso impacta o preço. Então, eu geralmente, nas minhas pesquisas de preço, eu não gosto de utilizar a pesquisa na internet. Tá? Eu deixo essa para o último caso. Se eu tiver muita dificuldade, aí eu dou uma pesquisada na internet. Quarto parâmetro trazido pela nova lei, pesquisa com fornecedores. Tá? Então, a gente sabe que pesquisa com fornecedores ela é feita há anos e anos e anos. Ela está nos regulamentos federais, ela está agora na nova lei. Qual é a novidade da 14.133? É que a pesquisa com fornecedores, agora, se você consultar fornecedores, você tem que consultar pelo menos 3 fornecedores. Além disso, você precisa justificar a escolha desses 3 fornecedores. Como é que eu faço isso na minha prática? Na minha prática, eu pego o meu cadastro de fornecedores, disparo e-mail com pedido de cotação formal e com termo de referência em anexo. Disparo para todos os fornecedores daquela linha de fornecimento. Se eu tiver 10 fornecedores, eu mando para os 10. E fico esperando, rezando para eles responderem, porque a gente sabe que é dificílimo os fornecedores responderem. Tá? Então, eu justifico dizendo que eu pedi cotação para todos os fornecedores cadastrados naquela linha de fornecimento.
Por que que é tão difícil receber preço de fornecedor? É só a gente se colocar do lado da empresa. O cara está lá na empresa dele, de repente ele recebe um e-mail do nada de um órgão público. Esse órgão público está pedindo cotação de preços, manda um TR de 10 páginas. Se ele quiser fazer uma coisa certinha, essa empresa vai ter que parar um funcionário. Esse funcionário vai ter que ler as 10 páginas do TR, fazer todas as contas de precificação, elaborar uma proposta comercial e entregar para o órgão público. Aí eu pergunto, o que que essa empresa ganhou para fazer isso? Nada. Por isso que as empresas não respondem à administração pública. Poucas respondem, porque ela não ganha nada para fazer isso, tá? E mais, a empresa sabe que esse preço vai subsidiar a estimativa de uma licitação. Consequentemente, existe a tendência de as empresas jogarem o preço lá para o alto. É isso que acontece quando a gente pesquisa só com fornecedores, o preço fica lá no alto, tá? Então, é muito importante a gente diversificar a pesquisa. Fato, a pesquisa com fornecedores é importantíssima, mas diversificar a pesquisa vai fazer com que a gente chegue realmente no preço mais próximo da realidade de mercado. Um ponto importantíssimo aqui da pesquisa com fornecedores, que não é uma novidade, porque está no regulamento federal, é essa questão dos 6 meses. Toda vez que eu peço pesquisa de preço para fornecedor, o fornecedor, eu só vou considerar o preço do fornecedor se ele me encaminhar uma proposta formal. Quando ele faz uma proposta formal, essa proposta tem um prazo de validade. Sempre o fornecedor vai colocar um prazo de validade. Qual é o prazo de validade que ele vai colocar? Varia, mas em geral ele segue o que está na lei lá 8666, 60 dias. O que que significa esse prazo de validade? O fornecedor está falando que ele garante aquele preço por 60 dias. Bacana. Só que eu estou ainda no planejamento, o processo ainda vai tramitar por vários setores até eu lançar a minha licitação. Então, antigamente era muito comum o pessoal perguntar assim: Eduardo, olha só, eu estou com uma proposta de preço de um fornecedor, essa proposta de preço subsidiou a minha estimativa, só que o processo demorou a tramitar. E quando eu fui lançar a licitação, o pregão, né, quando eu fui lançar o edital do pregão, já tinham passado 90 dias e a proposta estava vencida. E agora, o que que eu faço? Eu volto o processo para revalidar a cotação ou eu sigo em frente? Na época, eu já respondi: olha, segue em frente. Porque se você voltar o processo, vai virar ping-pong, vai e volta do processo, bola de neve, né? Só que isso não tinha escrito em lugar nenhum. Agora tem. Desde 2020 está na IN 73, está agora na IN 65, está na nova lei. Eu vou considerar esse preço com até 6 meses de antecedência da data de publicação do edital da licitação. Ou seja, não me interessa mais para fins de cotação, não me interessa mais o prazo de validade da proposta do fornecedor. Porque o preço que o fornecedor encaminhar para mim por meio de uma proposta, para fins de subsidiar a minha estimativa, ele vai valer por 6 meses. Tá? Então, isso foi um grande ganho trazido para a administração pública, porque eu conheço vários órgãos que demoravam a tramitar o processo e tinham que voltar ao processo para o setor de cotação para revalidar as propostas com os fornecedores. Aí a Márcia pergunta ali, e nos casos de dispensa, esse prazo de 6 meses se enquadra? Negativo. Isso aqui é só para a estimativa do preço. Porque no caso de dispensa, você já está falando de uma contratação. E você só pode contratar a empresa se a proposta dela estiver válida. Tá? Se a proposta dela não estiver válida, você não pode contratá-la com aquela proposta. Ela vai ter que revalidar a proposta. Então, essa questão dos 6 meses é só para fins de estimativa. Utilizar ou não esse preço para fins de estimativa. E a inovação aí dos parâmetros de pesquisa, esse quinto parâmetro. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Que é uma inovação interessante. Por quê? Porque se está todo mundo contratando os mesmos objetos, as empresas, quando prestam serviço, quando entregam objeto, elas emitem nota fiscal eletrônica. Isso não entra numa base de dados. E aí nós teremos acesso futuramente, porque ainda não temos, dentro também do PNCP, nós teremos acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Por enquanto, ainda não temos. Tá? E aí, só fazendo o link com o que eu acabei de falar com vocês do Banco de Preços. O Banco de Preços já fez convênio com várias secretarias de Fazenda, e dentro do Banco de Preços você já consegue acessar várias notas fiscais eletrônicas. Não é a Base Nacional, que essa Base Nacional ainda não existe, vai ser do PNCP.
mas você já consegue acessar a bases estaduais de notas fiscais eletrônicas, tá? Então vejam que a coisa está progredindo bastante mesmo. Então, falei aí de compras e serviços em geral. O que muda para obras e serviços de engenharia? A lógica de obras e serviços de engenharia é diferente. Por quê? Nas licitações para obras e serviços de engenharia, também conforme regulamento, o preço estimado acrescido do BDI, o que é BDI? Benefício e despesas indiretos. E, se for o caso dos encargos sociais, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Então, vejam que é totalmente diferente do parágrafo anterior. No parágrafo anterior, para compras e serviços em geral, eu tenho 5 parâmetros que eu posso utilizá-los de forma combinada ou não, sendo que eu preciso diversificar por orientação dos tribunais de contas. Aqui, eu tenho 4 parâmetros que eu vou mostrar para vocês, mas é obrigatório seguir a ordem. E qual é o primeiro parâmetro que eu sou obrigado a utilizar? O que a gente já conhece: sistemas oficiais de custos. Toda vez que eu vou montar um orçamento de uma obra pública ou de um serviço de engenharia, eu não vou pesquisar preço no mercado. Vocês já imaginaram eu fazer um projeto básico com 900 itens e ficar mandando para a empreiteira pedindo cotação dos 900 itens? Não vou conseguir empreiteira para apresentar isso para mim. Então, para obras e serviços de engenharia, a gente não faz pesquisa de preços no mercado. Existem sistemas oficiais de custos. Eu vou no sistema oficial de custos e para cada item do meu projeto básico, eu vou lá e pego o custo e coloco. Vou pegando o custo e coloco. Tá? É por isso que no orçamento de obras existe uma coisa chamada BDI. Porque como eu não pesquiso preço, eu pesquiso custo no sistema oficial, quando eu somo todos os custos, eu ainda não tenho preço. Eu tenho só um custo total. Para sair do custo e chegar no preço, eu preciso acrescentar outras coisas. O que uma empresa precisa acrescentar? O lucro que ela pretende ter, os tributos que o governo vai cobrar dela, as despesas gerais dela, os custos administrativos. É isso que estará dentro do BDI. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho das planilhas, né, que vão aparecer no termo de referência. Eu falo muito rapidamente lá do BDI para vocês, que eu acho que é uma informação importante. Então, a nova lei de licitações, ela segue uma lógica que nós já estamos acostumados para obras de serviço de engenharia. Vou montar meu orçamento estimativo com base no sistema oficial de custos. Qual sistema? No âmbito federal, SINAP, que é gerenciado pela Caixa Econômica, e para obras rodoviárias eu tenho SICRO. Só que eu posso utilizar sistemas oficiais do meu estado, do meu município. Então, eu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho o sistema oficial da Empresa de Obras Públicas do Estado, que é EMOP. Então, eu não uso o SINAP, eu uso o EMOP. A lei nova permite isso também. Então, o primeiro parâmetro, sou obrigado a utilizá-lo, sistema oficial de custos. Se algum daqueles itens eu não conseguir no sistema oficial de custos, aí eu vou para o segundo parâmetro, que é a internet. Se eu não conseguir na internet, eu vou para o terceiro parâmetro, contratações similares. Se eu não conseguir, aí eu vou para notas fiscais eletrônicas, tá? Então vejam que a dinâmica para montar um orçamento estimativo de obras e de serviços de engenharia é diferente daquela que a gente viu para compras e serviços diversos. O que acontece aí então? Então, só um resumão agora, né? Dificuldades que a gente tem aí nesses parâmetros. Como, não me lembro agora quem foi que colocou no chat, né? Quando o objeto é muito singular, traz uma série de peculiaridades que são do órgão público, eu dificilmente vou conseguir no PNCP ou no painel de preços, contratações similares, na internet. E é por isso que muitas vezes eu fico o quê? Preso à pesquisa com fornecedores. Só que eu sempre digo para vocês, se os tribunais de contas têm orientado para que a pesquisa seja diversificada, e existem inúmeras decisões do TCU, principalmente, determinando que a pesquisa de preços não seja restrita a fornecedores, o que vocês devem fazer? Instruam muito bem o processo administrativo. Demonstrem no processo administrativo que vocês se esforçaram, que vocês foram no painel de preços, mas não acharam, que vocês foram em outros portais e não encontraram. Printa a tela mostrando que até tem um serviço com o mesmo nome, mas que tem peculiaridades que não permitem utilizar o preço. É isso que a gente faz hoje. Demonstra o esforço que vocês tiveram para achar o preço daquele objeto, para seguir as determinações do Tribunal de Contas. E aí, então,
isso que eu mostrei para vocês do artigo 23 é o que nós temos na nova lei sobre pesquisa de preços. Ficaram várias dúvidas ainda, né? Meu conjunto de preços, né? Comecei a utilizar os parâmetros e obtive alguns preços. Obtive uma amostra de preços. Eu preciso ter o mínimo de 3? Outra coisa, eu preciso fazer uma análise crítica desses preços? Qual o cálculo que eu vou utilizar para fazer o preço estimado? Vai ser média aritmética, mediana? Nada disso está escrito na nova lei de licitações. E é por isso que nós precisamos dos regulamentos. No âmbito do governo federal, como é que estão os regulamentos? No governo federal, continuam os regulamentos das leis antigas. Quais são os regulamentos das leis antigas? IN 73 de 2020 para compras e serviços e o decreto 7983 para obras e serviços de engenharia. E o governo federal já regulamentou a pesquisa de preços da nova lei. Instrução normativa 65 para compras e serviços em geral e a instrução normativa 72 para obras e serviços de engenharia. São esses regulamentos que trazem as especificidades de como eu vou operacionalizar cada pesquisa de preços. Então, de forma muito rápida, passando só o básico aí do regulamento federal, porque vocês podem fazer o próprio regulamento de vocês, isso eu quero deixar muito claro, vocês podem fazer o próprio regulamento de vocês de pesquisa de preços. E por que que isso é muito importante? Porque vocês têm peculiaridades que podem ser completamente diferentes das peculiaridades do governo federal. Se vocês utilizarem o regulamento federal, que é esse que eu estou mostrando aí, vocês estão se submetendo a coisas que foram feitas para aquela realidade lá, que não necessariamente é compatível com a realidade de vocês. Por isso que eu tenho falado muito, ó, em relação à pesquisa de preços, procure fazer o seu próprio regulamento. Porque se você copiar o regulamento federal, depois não reclama, mas o painel de preços, o PNCP, eu não sei o quê, né? É porque está difícil achar preço, eu tenho que priorizar. Então, pensem muito bem sobre essa questão do regulamento. Exemplo, o regulamento federal, a IN 65, ela coloca lá. Nós acabamos de ver. A lei, ela coloca 5 parâmetros e diz que eu posso utilizá-los de forma combinada ou não. Aí vem o regulamento federal e fala o quê? Você tem que priorizar os 2 primeiros parâmetros. Isso é uma regra do governo federal. Vocês aí no Ministério Público do Tocantins não são obrigados a seguir essa regra. Coloquem no regulamento de vocês a regra que vocês acham mais compatível com a realidade de vocês. Vocês mesmos colocaram aí no chat, pô, mas no banco de preço, no painel de preço, eu não vou achar. Contratações similares eu também não vou achar, principalmente para serviço, não vou achar. Aí eu vou pedir no meu regulamento para priorizar os 2 primeiros parâmetros? Eu não. Perceberam? Tá? Então, essa é a importância do regulamento. Tá? A Raquel citou aqui, né, interessante a utilização do banco de preços, né? Rosimar, né? Precisamos girar a chave e inovar para facilitar a vida de todos nós. Se vocês tiverem interesse, tá? Mais uma vez, não estou ganhando nada para isso, pelo contrário, né? Estou falando porque eu acho que é uma boa ferramenta. Mas se vocês tiverem interesse, façam contato comigo depois, oficialmente lá, MP, Ministério Público do Tocantins, que eu consigo uma apresentação para vocês do banco de preços, tá? Consigo a equipe do banco de preços para fazer a apresentação para vocês. Se vocês tiverem interesse, ótimo. Se vocês acharem que não é o momento, também está ótimo, tá? Mas eu acho que é algo que pode agilizar muito a vida de vocês, tá? Rosimar colocou aqui, no Ministério Público ainda temos a cultura de busca direta com fornecedores. Muito cuidado, tá, Rosimar? Porque não sei qual é o posicionamento específico do TCE do Tocantins, mas os tribunais de contas em geral, tá, os tribunais de contas em geral, tá, eu conheço 3 ou 4 tribunais de contas que têm mesmo entendimento. A pesquisa de preços não pode ficar restrita à consulta a fornecedores, devendo ser utilizados os demais parâmetros para uma pesquisa diversificada, tá? Então, sempre bato nessa tecla. Se porventura você tentou diversificar e não encontrou em nenhum outro lugar só com fornecedor, justifica isso. Mas não fique atrelado só à pesquisa com fornecedor, tá? O Renato colocou aqui a grande pergunta: quem é contrário ao uso do banco de preços? Né? Aí tem que tem que levantar. Isso aí, Renato, é o que a gente chama de treta, né? É a verdadeira treta, né?
Por hoje chega de polêmica, né, Renato? Tá bom. Quem é contrário ao banco de preços, né? Então, aí, fica aí a dica, né? Eu acho que é uma boa ferramenta para vocês utilizarem. Só para a gente fechar aqui a questão de pesquisa de preços, né? A gente está quase finalizando aí. Depois eu vou mostrar para vocês a média saneada, né? Que é algo que considero muito importante o uso em todos os meus processos, né? Mas se vocês pegarem o regulamento federal, como é que é feito esse cálculo para chegar no preço estimado? Porque qual é a lógica? Eu fui ao mercado, coletei vários preços no mercado, nesses parâmetros todos. Ou, no caso de vocês, é um objeto muito singular, eu consegui preço com 3 fornecedores. Agora, o que eu faço se eu tenho preço de 3 fornecedores? Tem que fazer um cálculo. Qual o cálculo que eu vou fazer? Pelo regulamento federal, ou vai ser a média aritmética, ou a mediana, ou menor dos preços. Sendo que esse conjunto precisa ter o mínimo de 3 preços, e eu devo desconsiderar os preços discrepantes, preços muito altos ou preços muito baixos. O que significa dizer que para eu fazer o cálculo, antes de fazer o cálculo, eu preciso fazer uma análise crítica dos preços. Isso é muito importante. Por que análise crítica? Se eu conseguir 3 preços, 101, 102 e 200, se eu simplesmente aplicar uma média aritmética, esse preço aqui discrepante de 200 vai puxar para cima a média aritmética, contaminando o resultado final do meu orçamento. Aí eu lanço uma licitação com sobrepreço. Por outro lado, se eu tenho um preço de 70, vai puxar para baixo. Jogando um preço muito baixo, eu vou ter uma licitação deserta, provavelmente. Então, eu preciso fazer essa análise crítica. Isso está no regulamento federal, isso é condição indispensável para eu montar meu orçamento estimativo. E essa análise crítica não pode ser feita simplesmente com bom senso, com eu acho, achismo, não. Eu tenho que utilizar um método objetivo para fazer essa análise crítica. Então, olha, poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificado nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente. Tá? Então, eu hoje, em todos os meus processos de contratação, para montar o orçamento estimativo, eu utilizo a média saneada. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que é a média saneada, como ela funciona. Mas antes, vamos continuar aqui, né, nesses principais pontos da IN 65. Com base nessa pesquisa de preços obtidos, eu ainda posso acrescentar ou subtrair um determinado percentual de forma a aliar a atratividade do mercado e a mitigar o risco de sobrepreço. É isso que está no regulamento federal. Então, o que o regulamento federal está dizendo? Olha, você buscou preços no mercado, você fez uma análise crítica, você calculou uma média aritmética e achou o preço de R$ 100. Aí o governo federal ainda fala assim, olha, só que se você entender pertinente, você ainda pode acrescentar ou subtrair um percentual desses R$ 100. Isso é uma coisa que existe no regulamento federal que eu particularmente não uso e não concordo, mas eu tenho que mostrar para vocês que no governo federal isso é feito. Sabem que situações que isso é feito? O governo federal está pesquisando preço hoje. Estamos em junho. Ele vai licitar esse objeto só em agosto. Aí o que ele faz? Poxa, em agosto, inflação atuando no preço, isso vai ter uma defasagem do preço. Então eu poderia fazer o quê? Acrescento um percentual para quando chegar lá na licitação eu ter aí, né, essa margem para trabalhar. Por que eu não utilizo isso? Primeiro que o TCE aqui não permite, tá? Segundo, que eu chamo a responsabilidade desse percentual para mim. Se der um problema lá na frente, ó, quem responde sou eu. Então eu não tenho utilizado isso, até por orientação do Tribunal de Contas. João, fica à vontade. Professor, isso seria interessante nos casos igual a TI, né? Igual você falou, tem a questão da responsabilização, mas de produtos que são com preços, né, vinculados ao dólar. No equipamento TI, a gente sabe que tem muita essa variação, principalmente agora com essa pandemia. Né? Mas isso aí, igual você falou, tem que ser previsto antes, né? Como é que eu vou prever se vai ser para mais ou para menos esse percentual? Né? Eu tenho que já falar que nesse momento vai ser o percentual a menos ou a mais, ou eu posso pôr um percentual que ele pode variar para mais ou para menos. Porque aí eu tenho que considerar também a variação do câmbio, né? Por um período ali, olha, ele está variando entre 5% a 10%, né? Então pode ser que lá na frente ou ele suba ou ele abaixe e reflete no valor do produto. Como é que eu poderia trabalhar isso dentro da legalidade? E aí, Juan, eu já peguei um exemplo exatamente desse que você acabou de trazer para a gente, tá? Eu hoje estou em junho,
estou pegando um produto cujo preço é atrelado ao câmbio do dólar, ao dólar. Hoje fiz a pesquisa de preços, esse produto corresponde ao equivalente a $1.000 hoje. Hoje, na minha pesquisa de preços, a quantidade em reais hoje eu consigo pagar com $1.000. Bacana. Porque hoje o dólar está lá, nem sei se, vamos supor, R$ 5 hoje o dólar. Eu não sei quanto estará o dólar daqui a 2 meses, quando eu publicar o edital, concorda? Então, eu não tenho como prever um percentual que contemple o câmbio. Pode baixar, pode aumentar, eu não sei. Então, o que eu sugeri para esse órgão que me pediu essa consulta uma vez? Eu sugeri o seguinte: coloca no processo o preço em reais, coloca a cotação do dólar do dia e coloca quantos dólares representa na data em que foi feito o orçamento estimativo. Tramita o processo todo. Quando chegar lá que tiver a minuta pronta para publicar, levanta a cotação do dólar e atualiza o preço com a cotação do dólar antes de publicar o edital. Ou antes de fazer a reserva orçamentária e publicar o edital. Percebeu? Que aí você vai ter um preço mais dentro da realidade daquele momento. É uma alternativa viável e possível de fazer. Se ainda não publicou, está ainda na fase de planejamento. Deu para entender, Juan? Tranquilo? Show. Continuando aqui, para desconsideração dos preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, eu tenho que adotar critérios fundamentados. Como eu disse, eu adoto a média saneada. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica sempre, né? Eu não posso sair, peguei 3 preços, vou fazer a média aritmética, esse vai ser meu preço estimado. Não, eu tenho que fazer uma análise crítica desses preços. Eu posso ter um conjunto de preços com apenas 2? A princípio, não. Acabei de mostrar para vocês, o regulamento federal, ele dispõe que eu preciso de pelo menos 3. Poxa, mas olha só, eu esgotei todas as possibilidades de pesquisa de preços, o objeto é muito específico, eu só consegui preço de 3 fornecedores. Quando eu fui analisar esses preços, tem um fornecedor que surtou, o cara jogou o preço lá para o alto, então eu não posso considerar o preço dele. Então, o que eu faço? Usa só 2. Justifica isso e usa 2. É melhor usar só 2 do que você usar um preço que vai distorcer a sua estimativa. Tá? E a questão aí do parágrafo 6º, que é uma cópia do que já está lá na lei geral. Se você utilizar só o PNCP, tem que ser a mediana. Não vai ser nem média, nem menor preço, vai ser a mediana. A Instrução Normativa 72, que é para obras e serviços de engenharia, ela simplesmente fala o seguinte: temos uma lei nova de licitações de 2021. Temos um decreto antigo de obras e serviços de engenharia de 2013. O que a IN 72 está falando? Olha, pode continuar utilizando para orçamento de obras aquele decreto lá de 2013. Então, ela validou, para a nova lei de licitações, foi validada, ou foram validadas as regras do decreto 7983 de 2013. Tá? Então, é isso que nós temos de regulamentos do governo federal. Pessoal, um ponto importantíssimo. Se vocês forem fazer o regulamento de pesquisa de preços aí no Ministério Público, pergunta: eu posso colocar um mínimo de 5 preços em vez de 3? Sim ou não? Pode. A lei dispõe sobre isso? Não. Vocês podem dispor no regulamento de vocês tudo que não contrarie a lei geral. Se a lei geral não fala qual é a quantidade mínima, vocês podem colocar 2. Pode. Agora, qual tem sido a orientação dos últimos 20 anos dos tribunais de contas? Não são 3 preços? Então, se vocês colocarem algo diferente, é bem provável que o Tribunal de Contas vá questionar. Por quê? Tá? Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. Qual é o cálculo que eu vou fazer? Se vocês decidirem que no Ministério Público vai ser mediana, justifique e coloque isso no regulamento. Mas será que é bom usar sempre a mediana? Eu acho que não. Tá? Mas eu poderia fazer? Posso, porque a lei geral não dispõe sobre o tema. Tá? Então, onde que eu quero chegar? A lei geral só dá as diretrizes, ela só apresenta os critérios do artigo 23 e os parâmetros dos parágrafos 1º e 2º. O resto, como vocês vão operacionalizar a pesquisa, isso aí vai variar de acordo com o regulamento de vocês, tá? E para a gente finalizar a aula de hoje, para a gente fechar a parte de pesquisa de preços, né, que é o penúltimo campo aí do nosso termo de referência, eu vou só finalizar apresentando aí a média saneada. Média saneada é um cálculo que eu utilizo hoje em todos os meus processos de contratação pública na hora de fazer o orçamento estimativo, seja compra, seja serviço, em todos os processos. Tirando obras, porque obra a gente já viu que é
catálogo oficial de custos, não tem pesquisa de preços, tá? Existe um manual muito bacana, disponível na internet, está lá no meu site também, quem quiser baixar. O nome é Preço de Referência em Compras Públicas com ênfase em medicamentos. Esse manual, o apostila, né, foi elaborado pelo professor Franklin Brasil, que é auditor da CGU. O cara sabe muito sobre contratações públicas, tá? E ele apresenta nesse manual a média saneada, tá? Eu tenho um e-book que a gente lançou em parceria com Negócios Públicos no ano passado. Estou atualizando esse e-book agora para a nova lei. Quem quiser pegar também, né, tá lá no meu site, tá? É só entrar lá www.eduguimarães.com. No menu tem livros e artigos. Aí fazer o download do e-book, onde eu aprofundo na pesquisa de preços e especificamente apresento aí a média saneada. Mas o que é a média saneada? Média saneada consiste em realizar uma avaliação crítica dos preços obtidos na pesquisa com o objetivo: identificar e descartar os preços discrepantes. É para isso que serve a média saneada. Como é que eu faço essa média saneada? Geralmente, quando eu apresento isso aqui, o pessoal fica desesperado. Mas, meu Deus do céu, é muita estatística, é muito cálculo. Uma planilhazinha de Excel, você resolve isso fácil, fácil. Ah, mas Eduardo, eu tenho 50 itens. Só joga os preços dos itens. As fórmulas do Excel vão te dar o resultado. Bem tranquilo, tá? Coeficiente de variação é uma medida, é um cálculo que mede a variação do meu conjunto de preços. Para eu calcular o coeficiente de variação, é uma fórmula. É o desvio padrão dividido pela média aritmética multiplicado por 100. Na estatística, existe uma demonstração, né, de que 25% é o nível máximo de aceitação da variação de uma amostra. Então, se o coeficiente de variação está até 25%, a amostra é homogênea, ou seja, todos os preços estão próximos. Se o coeficiente de variação é acima de 25%, eu posso concluir que a amostra é heterogênea, existem preços discrepantes. Logo, é isso que eu faço em todos os meus processos de contratação, seguindo o regulamento do governo federal, já que eu não tenho o meu próprio regulamento. Então, exemplo aqui só para a gente fechar. Eu fui ao mercado e consegui 4 preços para o item do meu objeto. Vamos imaginar aqui que fosse caneta. Não é uma Bic, né, por esse preço aqui, mas também não é uma Montblanc. A caneta. Fui lá e consegui R$ 5, R$ 9, R$ 13 e R$ 14. O que eu tenho que fazer agora? Achar o meu preço estimado, com base nesses 4 preços. Mas o que eu mostrei para vocês? Eu não posso simplesmente sair aplicando média aritmética ou mediana antes de fazer uma análise crítica. Então, eu uso a média saneada. Existem outros métodos para fazer essa análise crítica? Existem. Tem órgãos que usam métodos diferentes. Se vocês pegarem o manual de pesquisa de preços do STJ, eles usam outro método. Eles pegam a média aritmética, 25% para cima e 25% para baixo. Os preços que estiverem fora desse intervalo estão fora. Então, já é um método bem diferente. Esse método da média saneada eu acho mais robusto. Então, vamos lá. Calculo a média aritmética dos 4 preços, R$ 10,25. Calculo o desvio padrão dos 4 preços, 4,11. Geralmente, qual é a pergunta que o pessoal faz? Como é que eu calculo o desvio padrão? A fórmula do desvio padrão, raiz quadrada da soma dos quadrados, esquece isso. Você vai usar Excel. 10 VPAD é a fórmula no Excel, simples, já vai retornar o resultado para você. Peguei o desvio padrão, dividi pela média, multipliquei por 100, deu 40,13%. Se esse percentual aqui é maior do que 25%, significa o quê? A amostra é heterogênea. Existem preços discrepantes. Qual é o próximo passo, então? Eu preciso descobrir quais são os preços discrepantes. Então, eu vou construir um intervalo de confiança. Limite inferior é LI, limite superior é LS. Limite inferior é a média menos o desvio padrão, que deu R$ 6,14. Limite superior, a média mais o desvio padrão, 4,11. Desculpa, 14,36. Esse é o intervalo de confiança que eu vou considerar. O que significa isso? Todos os preços que estiverem fora do intervalo serão descartados. Então, eu tenho que testar cada preço da minha amostra. R$ 5,00 está dentro? Não, porque R$ 5,00 é menor do que o limite inferior de 6,14. Acabei de descobrir que R$ 5,00 é um preço discrepante.
R$ 9,00 está dentro, R$ 13,00 está dentro, R$ 14,00 também está dentro. Então, eu repeti a minha tabela de preços, meu mapa comparativo de preços, esse é o nome que eu trabalho lá no TCE, só que agora descartando o preço discrepante. Agora a minha amostra tem apenas 3 preços. Será que agora a amostra está homogênea? Não sei, vou testar. Média, R$ 12,00, desvio padrão 2,64, dividi o desvio padrão pela média, multipliquei por 100, deu 22,5. O que significa isso? Agora a minha amostra está saneada, está homogênea. Qual vai ser meu preço estimado para a licitação? R$ 12,00. Se eu não tivesse aplicado a média saneada, eu teria lançado a licitação com R$ 10,25. Provavelmente seria um preço muito baixo, o que aumentaria a probabilidade de nós termos uma licitação deserta. Tá? Então, é para isso que existem os métodos, tá? Para fazer a análise crítica, para nós melhorarmos a qualidade do preço estimado, do meu orçamento estimativo. Não sei se vocês já fazem esse tipo de cálculo, mas se não fazem ainda, é muito interessante vocês escolherem um método objetivo como esse para poder adotar nas pesquisas de preço. Porque, na verdade, né, a gente está aqui conversando sobre ETP e TR, mas vocês já me falaram que tem um setor específico na unidade de compras para fazer a pesquisa de preço. Eu não sei se tem, o Ítalo acho que trabalha lá, né? Então, não sei se tem mais gente aqui do setor de pesquisa de preços, mas esse método ele é fundamental, como eu disse, para melhorar a qualidade da pesquisa de preços. Todo mundo entende. Professor? Oi? Oi, é o Ítalo. Oi, Ítalo. Sobre esse cálculo que o senhor fez aí, a gente utiliza hoje também uma fórmula, que é parecida com a do situei do STJ. STJ. No entanto, a gente utiliza 30% para cima e 30% para baixo. Né? Tá. Aí o problema que acontece às vezes é que, de acordo com a média aritmética, nenhum dos itens entra, nenhum dos preços entra, porque realmente tem um valor. E aí a gente aplica o desvio. Né? Se essa média, se esse intervalo está muito acima, a gente desconsidera o valor mais alto. E aí faz de novo a média aritmética só daqueles que ficaram. Né? E aí você considera os 30% para cima, 30% abaixo. E aí pode ser que apareça um outro preço que não esteja dentro desse preço. E aí a gente considera só os que estão dentro desse intervalo. Entendi. Bacana, Ítalo. Sugestão, né? Primeiro, uma observação importante. Esse método que vocês utilizam, média 30% para cima, 30% para baixo, esse era o método do STJ até 2020. Em 2021, o STJ lançou um novo manual, mudando de 30% para 25%. Isso tem uma explicação. De onde saiu os 30%? Da 8666, artigo 48, cálculo da inexecuibilidade, que fala a questão dos 70%. Aí o pessoal faz a conta, se é 70% aceitar, 30% é o limite. Então, os 30% saem do artigo 48 do 8666. Com a nova lei de licitações, do artigo 59, lá no parágrafo, que eu não me lembro agora exatamente qual o parágrafo, mudou essa questão da inexecuibilidade agora na nova lei. Passou a ser 75%. Por isso que mudou de 30% para 25%. Tá? Essa é a cota. O Renato dizendo que parece a cota da Dilma. Né? Então, mudou de 30% para 25% por causa dessa. Então, é muito importante nós sabermos de onde vem esses percentuais. Né? 30% 8666, 25% agora a lei nova, artigo 59 da lei nova. Então, o STJ atualizou o manual dele, fazendo assim, dessa forma. Né? Média aritmética, 25% para cima, 25% para baixo é o intervalo de confiança. Eu, particularmente, eu acho esse método aqui que eu apresentei, média saneada, mais robusto. Tá? Como eu falei, eu utilizo em todos os meus processos. Se você tiver interesse, poderia fazer um teste. Pega um processo desse que você teve essa disparidade, faz uma média saneada, faz um teste para ver o que você achou. Né? Eu acho que vale a pena, de repente. Tranquilo? Se você quiser, depois eu te dou maiores orientações sobre isso. Até te passo a planilha também. Tá? Não, beleza, vou querer. Show. Depois eu te passo a planilha. Só lembrando que aquilo que o João Ricardo falou, não está regulamentado. Nada. A gente utiliza e justifica no próprio mapa de preço e encaminha no processo.
Entendi. Essa regulamentação para a nova lei vai ser essencial, tá? Essencial regulamentar para a nova lei. A Márcia colocou aqui, seria importante ter um manual do órgão? Olha só, Márcia, como é que geralmente acontece, né? Como é que eu vejo acontecer aí na maioria dos lugares, e isso acontece muito principalmente nas estatais. A lei das estatais, que foi publicada em 2016, ela tem a mesma essência dessa nova lei. Ou melhor, essa nova lei tem a essência da lei das estatais, que a lei das estatais veio antes, né? Como é que funciona? A Lei Geral 14.133 só traz as diretrizes e ela demanda regulamentos. Em vários pontos eu preciso de regulamentos. E aí, então, para fazer pesquisa de preços, eu preciso de um regulamento interno aí do Ministério Público. Então, eu vou fazer um regulamento. Muitas vezes, como o regulamento, né, para você aprovar um regulamento é um pouco mais burocrático, né, tem que passar, né, por um conselho. Geralmente, no regulamento, ele não aprofunda nos detalhamentos de como eu vou fazer, né? Mas no regulamento ele vai dizer se é média, vai dizer 3 preços, vai dizer o basicão ali, né? Aí, muitas vezes, é necessário um manual. Então, muitas vezes a gente tem, os estatais têm isso direto, lei geral, regulamento e o manual. O manual serve para quê? É no manual que eu vou dizer como é que faz a média saneada, como é que é o método que eu vou utilizar, porque geralmente isso não entra no regulamento, concordam? Esse nível de especificidade, média saneada, como fazer intervalos de confiança, isso aí geralmente não entra em regulamento, isso aí vai aparecer no manual. Então, se vocês entenderem pertinente, pode fazer assim. Agora, tem órgão que vai falar, não, eu já vou colocar no meu regulamento a média, como é que vai ser média saneada, também pode? Pode, mas se você coloca no regulamento, você tem que seguir, né? O manual, geralmente, você coloca opções e lá na hora H você vai escolher. O regulamento, se ele colocar lá, você vai ter que seguir aquilo que está lá no regulamento. Foi o que foi aprovado aí pela instituição, tá? Aí a Márcia conclui aqui, porque a média apresentada que o Ítalo comentou ocorre em cada processo, quando ele identifica a discrepância de preço. Entendi. Então, assim, minha sugestão que eu falei para o Ítalo, depois eu passo, Ítalo, tenta usar nesses casos mais complexos a média saneada, ver qual o resultado que você encontra, se valeu a pena, se não valeu, se foi fácil, se foi complexo. De repente você chega com a conclusão que é muito melhor usar a média saneada. Aí fica a critério de vocês aí, tá? O Wilton colocou isso vai ser regulamentado conforme nova lei, show, né? E o Faustone, como a vovó já dizia, quem não tem colírio usa óculos escuro. Inclusive o Raul Seixas também dizia isso, né? Então, pessoal, olha, vamos terminar por aqui hoje, né? Já está batendo o horário aqui. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento da tela, tá? Muito boa a interação aí de vocês. Estamos no finalzinho do TR, né? A gente deu uma aprofundada nessa parte de pesquisa de preço, porque afinal de contas, pela nova lei, o preço entra lá no TR, tá? Faltou só eu falar das planilhas orçamentárias e o último campo do TR, que é a verificação da indicação da rubrica orçamentária. Só falta isso para a gente fechar o TR. Só que, além disso, o que nós veremos amanhã? Alguns pontos importantes. O Decreto Federal 10.024, além do que a gente já viu da nova lei, ele apresenta mais umas informações que eu acho importante que constem no TR. Então, eu vou mostrar isso para vocês amanhã. E, além disso, amanhã nós vamos tratar sistema de registro de preços e tratamento PME-PP, porque isso também impacta a elaboração do termo de referência. Então, vai ser esse o conteúdo da nossa última aula amanhã. Bacana, pessoal? Tá? Então, fechamos por hoje. Amanhã estaremos juntos novamente no mesmo horário, tá? Para nós concluirmos aí nosso curso, nossa parte aí de termo de referência. Faustone, quer falar? Fica à vontade. Boa noite, então, colegas. Até amanhã, hein? Boa noite, um abraço, Marcos. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Até amanhã. Boa noite, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.